Olá, meu nome é Eduardo, eu sou médico e essa é a 12ª aula do curso Descomplicando o ECG. Lembrando, como sempre, do aviso que todos os dados aqui devem ser corretamente interpretados pelo seu médico ou outro profissional da área da saúde e nada deve ser usado diretamente. Aqui o objetivo é aprofundar nos aspectos eletrocardiográficos dos distúrbios de condução. Vamos começar. O bloqueio atrioventricular ele é um pouco diferente do que a gente viu do bloqueio sinatrial. Todavia, assim como o primeiro tipo, ele também tem três subdivisões: o de primeiro grau, o de segundo grau e o de terceiro grau, dependendo do grau de bloqueio atrioventricular. Como vamos ver, o de segundo grau ainda tem duas subdivisões: o tipo 1 e o tipo 2. Já me adiantando, a gente sabe que os que estão acima dessa linha, ou seja, o de primeiro grau e o de segundo grau do tipo 1, são benignos, e os que estão para baixo são malignos. Nós vamos entender exatamente o porquê dessa divisão e só quero deixar bem claro aqui desde o começo que o fato de ser benigno não quer dizer que ele é assintomático. Ser benigno fala muito mais a favor de ele responder ou não à medicação padrão para o tratamento de bradiarritmias relacionados com bloqueio atrioventricular. Mas vamos entender exatamente o que é um bloqueio atrioventricular agora. Do nó atrioventricular a gente já sabe que são transmitidos impulsos que tanto vão despolarizar os dois átrios, quanto impulsos que vão diretamente para uma outra estrutura que se encontra entre os átrios e os ventrículos, que é conhecido como nó atrioventricular. Depois de chegar no nó atrioventricular, o impulso vai esperar algum tempo até ser transmitido pelo feixe de His para poder fazer a despolarização do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O bloqueio atrioventricular nada mais é do que um distúrbio na velocidade que o nó atrioventricular conduz esses impulsos que vão tanto para o ventrículo direito quanto para o ventrículo esquerdo. Para a gente poder entender qual que é a implicação clínica que tem diversos tipos de bloqueio, primeiro a gente precisa revisar qual que é a função do nó AV dentro do ciclo cardíaco. A gente sabe que a diástole tem duas fases: a de enchimento rápido e a de enchimento lento. O objetivo dessas duas fases é o mesmo: encher o ventrículo de sangue para poder permitir a ejeção dele tanto para a aorta sistêmico quanto para a artéria pulmonar. A fase de enchimento rápido é a fase responsável pela maior proporção de enchimento do ventrículo. Então, para representar aqui, seria as válvulas tricúspide e mitral abertas, permitindo a saída passiva de sangue dos átrios por os ventrículos, e a fase de enchimento lento seria a contração dos átrios, fazendo que o resto de sangue que está dentro dos átrios desça contra um gradiente de pressão para os ventrículos. A fase de enchimento lento corresponde a cerca de 20 a 30% do enchimento ventricular. Agora vamos entender como isso é representado dentro do eletrocardiograma. Bom, já estamos cansados de saber que essa é a onda P, esse é o complexo QRS, e essa é a onda T. A onda P, como a gente já viu exaustivamente no último vídeo, ela corresponde à despolarização atrial. E lembrando no ciclo cardíaco, a porção desde o início da deflexão positiva da onda P até o final dela, nós temos a fase de enchimento lento, ou seja, é a fase de sístole atrial. Nada mais é do que a contração dos átrios. Lembra que o eletrocardiograma ele só consegue ver músculo contraindo, músculo liberando energia. Então as deflexões do eletro sempre vão corresponder a uma contração muscular. No caso, é a contração dos átrios, fazendo a fase de enchimento lento, que é a fase de sístole atrial. Mas, Eduardo, e a fase de enchimento rápido, que você falou que é a mais importante para preencher os ventrículos antes da contração? Essa fase é a que acontece antes do aparecimento da onda P, então vou colocar aqui simplesmente enchimento rápido. Mas eu quero que a gente preste atenção o tanto que é importante a fase de enchimento lento, que é a sístole atrial, ter certa distância do complexo QRS, que vai corresponder, que nem eu falei, sempre que tem uma deflexão, é porque tem músculo contraindo, porque que elas têm que ter uma diferença de tempo. Pensa comigo,
Se o átrio está contraindo, o sangue precisa de um tempo para chegar no ventrículo antes desse ventrículo começar a ejetar o sangue. Se acontecer de eu ter uma sístole atrial muito próximo do complexo QRS, o átrio vai tentar brigar com o ventrículo. A gente vai estudar mais disso nas aulas de dissociação atrioventricular, ou aplicando na aula de hoje, se essa distância for muito grande, nós temos o que chamamos de bloqueio atrioventricular. Depois de muitos anos de estudo, a gente descobriu que o intervalo entre o início da deflexão positiva do P até o início do complexo QRS, que a gente chama de intervalo PR, que eu vou colocar aqui do lado, tem que ter no mínimo 120 milissegundos e no máximo 200, que equivale a no mínimo 3 quadradinhos pequenos ou no máximo 5 quadradinhos pequenos, para ser o ideal dentro da contração do átrio com a contração do ventrículo. Mas como a gente vai falar primeiro do bloqueio atrioventricular do tipo 1, vamos tentar entender onde está o problema. Dando ênfase aqui só ao que importa, a gente já viu que essa parte aqui é só a contração do átrio, então não tem nada a ver com o nó atrioventricular, que é onde tem o problema dos bloqueios atrioventriculares. Então a parte de interesse para a gente é só essa sequência aqui, entre o final da onda P até o início do complexo QRS. Essa região é a região de bloqueio do nó atrioventricular, mais uma pequena região aqui que corresponderia ao feixe de His, que é esse feixe aqui de baixo, transmitindo entre o septo interventricular até chegar nos ventrículos. Mas boa parte disso é o nó atrioventricular. Vamos falar agora explicando detalhes do bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Se toda aquela fisiologia foi complicada, vamos tentar simplificar ao máximo agora a explicação de como é que funciona o bloqueio atrioventricular. Eu gosto de pensar que o nó atrioventricular é como se fosse um porteiro, com seus olhos grandes. O normal é esse porteiro ser feliz, satisfeito com seu trabalho e sempre pronto para ajudar. Então, o que esse porteiro faz? Vamos pensar no impulso surgindo no nó sinoatrial, que é o normal. E vamos fingir que esse impulso é como se fosse uma pequena bola, que é arremessado, e o nosso querido amigo porteiro, ele vai segurar essa bola, bater um papo com ela, e depois de um tempo, ele vai liberar a bola para poder despolarizar os ventrículos. Esse período todo, a gente já viu, tem que ser entre 120 e 200 milissegundos. O bloqueio de primeiro grau nada mais é do que esse nosso amigo porteiro num dia de mau humor. Ele continua fazendo seu trabalho, que é segurar um pouco esse impulso, essa bola amarela que vem lá do nosso sinoatrial para deixar o ventrículo despolarizar depois, mas ele tem muita preguiça do trabalho, não está num dia bom, então ele vai segurar esse impulso por mais tempo. A definição de BAV de primeiro grau seria esse impulso demorando mais de 200 milissegundos. Ou seja, nosso amigo porteiro está mais preguiçoso. É muito importante notar, quando eu falo que está só preguiçoso, eu estou querendo reforçar que ele continua fazendo toda a função que ele tem que fazer. Ele continua permitindo que todo impulso que sai do nosso sinoatrial permite que chegue no ventrículo. Só demora mais do que o normal. Vamos ver isso no eletro? Aqui nós temos um eletro clássico de BAV de primeiro grau. Vamos relembrar aqui que precisa para isso. A gente começa contando desde o início da despolarização atrial, que corresponde aqui no início à despolarização do nó sinoatrial. A gente conta a parte que é o bloqueio realizado pelo nó atrioventricular. E também a gente conta essa partezinha que seria o tempo que leva para o pulso ser transmitido pelo feixe de His até os ventrículos. Então, para considerar se o intervalo PR, ou seja, para ver se tem um bloqueio de atrioventricular, a gente tem que considerar desde o início até o final do intervalo PR. Se esse valor for menor que 200, mas maior que 120 milissegundos, ou seja, se estiver entre 3 e 5 quadradinhos pequenininhos, está normal. Vamos contar juntos? Então aqui a gente vê que esse
essa onda P começou certinho junto com essa linha do elétron. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um pouco mais até que 6 quadradinhos. Então tem aproximadamente 240 milissegundos. Ou seja, esse paciente tem um bloqueio de primeiro grau porque há um aumento no intervalo PR. Mas lembra que eu falei que para ser bloqueio de primeiro grau de verdade, o porteiro, ou seja, o nó atrioventricular, tem que fazer o seu trabalho todas as vezes, ou seja, paralisar um tempo o impulso que chega do átrio antes dele chegar no QRS, mas deixando passar sempre. Só com 2 QRS eu não consigo provar que esse bloqueio é simplesmente um bloqueio de primeiro grau. Que eu preciso comprovar sempre que eu estou permitindo que o impulso saia do átrio e chegue no ventrículo sempre. Por isso eu preciso tirar o zoom daqui e mostrar mais complexo QRS para a gente poder analisar isso. Vamos fazer isso? Agora, num zoom menor, a gente consegue continuar vendo esse aumento no intervalo QRS. Uma dica que eu gosto de dar, entre duas linhas mais fortes, tem 200 milissegundos. Se a onda P começa antes de uma linha maior, de uma linha mais grossa, e o QRS começa depois, com certeza tem um bloqueio atrioventricular de algum nível. Agora, para a gente confirmar se é de primeiro grau, a gente tem que ver onda P, complexo QRS, onda P, complexo QRS, onda P, complexo QRS. Vocês conseguem perceber que sempre tem o acoplamento 1 para 1, uma onda P para um complexo QRS. O fato desse bloqueio só aumentar esse período de latência entre o átrio e o ventrículo, mas ainda assim permitir, caracteriza o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, o nome bloqueio é bem inadequado no caso do primeiro grau. Na verdade, o termo mais correto seria uma lentificação de primeiro grau. Aí você pode me perguntar, Eduardo, mas se só está lentificando esse pouquinho, 40 milissegundos, o paciente pode ter sintomas? Bom, na medicina pode tudo. Claro que é muito incomum você ter sintomas relacionados a bloqueio atrioventricular de primeiro grau simples, mas muitas vezes ele vem acompanhado com outras doenças. Mas o que acontece? A gente tem que saber identificar os sintomas relacionados com bradiarritmias. E quem ajuda a gente muito aqui é o ACLS. Então, se o paciente desenvolver hipotensão, redução do estado de consciência, congestão, como pulmão crepitano, hipóxia, dificuldade de respirar por causa de um edema pulmonar causado por essa bradicardia, ou um próprio AM, ou qualquer outro sinal de isquemia. Então, que essa bradicardia está relacionada a uma diminuição da perfusão, dando lesão. Caso apresente uma dessas 4 características, a droga de escolha seria a atropina, normalmente na dose de 0,5 mg IV. A gente sabe que a atropina é uma droga que bloqueia o parasimpático e vai atuar tanto no nó sinoatrial, induzindo um aumento de FC, da frequência cardíaca, quanto no nó atrioventricular, aumentando a velocidade de condução. Ou seja, é uma droga que atua com um cronotropismo positivo e um dromotropismo positivo. Para que essa droga funcione, o nó AV eles têm que estar funcionando. Por isso que eu falei, o porteiro só estava de mau humor. O nó atrioventricular, responsável pela porção que está aumentado aqui, ele só está um pouco preguiçoso e drogas conseguem fazer ele ficar mais animado, ficar mais atuante e corrigir qualquer sintoma que possa estar relacionado com essa bradicardia. Obrigado por assistir essa primeira aula. A próxima vai ser bloqueios de segundo grau. Até lá.